Gente, realmente, o Bolsonaro, ele está sofrendo tortura. Ele está sendo torturado duramente lá na prisão da Papudinho, né? As pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Ele está sendo torturado. E como que isso começou e como que eu descobri, né? É o seguinte, como vocês sabem, tem a dispositivo na lei que todo condenado, todo preso, ele tem direito à redução de pena fazendo algumas atividades, né? E foi nessas circunstâncias que ele está sendo torturado, né? Os instrumentos de tortura estão todos lá. Então, o que acontece? O advogado dele, né, juntamente com ele, achou de bem de entrar nesse programa de redução de pena, né, fazendo alguma atividade para que a pena dele fosse reduzida, né? E ele topou. Só que o que ele não sabia é que isso ia ser uma tortura. E está sendo uma tortura para ele. E quem não sabe ainda, lá na Papudinha, ela tem lá um espaço, né? Onde fica esses instrumentos de tortura, né? Tem um espaço lá que esses instrumentos de tortura, ou objetos de tortura, ou seja como for, fica tudo naquele local, tá? Fica tudo naquele local, esse instrumento de tortura. Aí, o que aconteceu? Quando foi para ele começar, né, as atividades, aí é que realmente ele foi descobrir a tortura direito, né? E é terrível mesmo. A tortura para ele é terrível. Porque um cidadão que já foi presidente da República, né? Lá, como a turma costuma dizer, capitão do exército, né? Formado na Academia das Agulhas Negras, né? E de repente ele está nessa situação aí, condenado, preso e torturado. E a tortura não é fácil não, para um homem na posição dele, com o pensamento que ele tem, aquilo é uma tortura grande, né, o que ele está passando. Então, não é brincadeira não, a tortura é muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando começou essa tortura exatamente, tá? Quando foi para começar essa atividade que gerou nele a tortura, né? Que ele não esperava. Então trouxeram, né? De lá aqueles apetrechos, né? Que abre assim, né? É uns apetrechos que ele abre assim, aí você olha para ele, né? Aquilo lá era um instrumento de tortura, né? E o primeiro instrumento de tortura que eu acho que apresentaram para ele, porque ele tem uns 4, 5, ou às vezes até mais, né? Entendeu? E aí o que acontece com essa tortura? Ele ficou louco. Ficou louco, 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 louco com aquilo lá, né? Por isso ele reclama muito, né? Então, o primeiro instrumento de tortura que eu vou contar para você, ou objeto, ou como vocês queiram chamar, é o seguinte: é um livro, né? Que tem como título Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. E você sabe onde é que dá essa tortura? Sabe por causa dessa tortura? Porque esse livro vai indicar tudo que o Bolsonaro queria fazer e que ele não devia fazer. Porque esse livro, Eu Ainda Estou Aqui, se refere a quem? Se refere, na verdade, a uma pessoa, tá? Que foi desaparecida, se eu não me engano, Rubens Paiva, foi desaparecido na ditadura militar, tá? E os parentes dele queriam saber onde é que ele estava. Então, ficou o título do livro, Aonde Ainda Estou Aqui. Isso para o Bolsonaro é uma tortura, né? Porque o livro vai trazer para ele as condições daquilo que a tortura fez e que ele sempre apoiou a tortura, né? E o livro vai esclarecer. Aí não parou por aí, a tortura continua, né? A tortura continua, né? Porque aí tem o outro, eu até anotei aqui, ó, né? Que é crime e castigo, né? Isso aí, esse crime e castigo é o seguinte, do Raskolnikov, né? É que comete um assassinato, né? Tá entendendo? Para provar de que a tese dele estava certa, de que uma pessoa, por exemplo, que tem o poder, o que ele chamava de uma pessoa extraordinária, tem o direito de transgredir a lei, né? Entendeu? E aí depois descobre que mesmo assim ele comete um crime e é castigado, né? Ele cometeu um assassinato para querer provar, tá?
que uma pessoa extraordinária, de uma posição, poderia transgredir a lei e ficava. Esse livro se trata disso, né? E acabou crime e castigo. Isso para o Bolsonaro é uma tortura imensa. Daí segue, tem mais uma aqui, né? Que é o quarto desejo, né? O quarto desejo, ele já vem falar das condições sociais, né? Da pessoa. Isso para o Bolsonaro também é um tapa na cara, né? Para quem deixou lá os índios Yanomami, né? Não sei se vocês se lembram, os índios Yanomami morrendo de fome, faltando todo tipo de coisa, nem água não tive, precisou o STF entrar, né? Para poder. Então, isso para ele também é uma tortura, porque o quarto de despejo, ele narra o cotidiano de uma pessoa pobre, né? Que padecia de todas as coisas na favela lá numa favela de São Paulo, né? Isso aí na década de 50 ainda, né? Então ela descreve a miséria, né? Da pessoa abandonada, onde o poder não cuidava das pessoas, né? Isso para ele também é uma tortura, né? Porque ele nunca cuidou direito do Brasil. Então são inúmeros instrumentos de tortura que está numa sala lá da Papudinha, chamada biblioteca, que é para ele ler, para reduzir a pena, para ver se ele aprende, né? E ele tem medo de aprender, ele tem pavor, ele detesta esses livros. Então, para ele, isso é uma tortura. Entenderam agora?